Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Você que está acompanhando a batalha espiritual, nós estamos na 7ª semana e hoje o 2º dia da 7ª semana da batalha espiritual. Por mais que a nossa batalha espiritual tenha sim 7 semanas, você tem que lembrar que a sua batalha espiritual, ela nunca acaba. Você tem que estar sempre disposto e pronto para lutar, tá? Você viu a mensagem passada? Eu falei sobre a igreja em Éfeso e falei sobre o povo que estava na presença de Deus e começou a perder a sua identidade, começou a perder a sua força. E Deus, ele fez uma grave ameaça. Ele disse: lembra o que fez você retroceder. Lembra o que fez você diminuir a tua velocidade, a tua força, onde você caiu. Se arrependa e volta à prática das primeiras obras. Hoje eu quero falar com aqueles que sofrem. Você é um crente que se julga sofredor? Você conhece um crente que se julga sofredor? Que tem passado por problemas diariamente, dificuldade o tempo todo? É uma luta que nunca acaba. Eu quero fazer algumas observações hoje e eu quero falar que esse crente, ele pode ser um membro congregante da igreja em Esmina, tá? Então, ele pode fazer parte desse ciclo. E a mensagem começa assim: ao anjo da igreja em Esmina, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quem fala com a igreja diretamente é Jesus. Quem conversa diretamente com a igreja é Jesus. Então, por mais que você ache que você pode se esconder de Deus, por mais que você ache que você pode ter uma conduta dentro da igreja e outra fora, olha o que a Bíblia diz aqui: conheço a tua tribulação, eu sei quem é você, eu sei o que você está passando, como também a tua pobreza, eu sei o que falta forças, falta recursos, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes pertence ao templo de Satanás. Olha que a igreja em Esmina tinha um povo fraco, tinha um povo pequeno, mas mesmo no meio daquele povo pequeno, havia aqueles que na verdade eram da sinagoga de Satanás. Haviam aqueles que disseminavam dentro da igreja doutrinas, pensamentos que afastavam as pessoas da fé. Gente, hoje você está vendo o crente está o tempo todo na igreja, quando ele morre, a família toda se desvia, a família toda sai, tá? E sabe por que a família sai? Porque a família não ganhou nada, a família não herdou nada. Que herança é que eu estou falando com você? Do que é que eu estou dizendo? É de dinheiro? Não. É a herança da fé. Eles não herdaram a fé, eles não herdaram a esperança de seus pais. Olha que Jacó, ele passou o tempo todo na casa de Isaac. Somente no problema, somente na tribulação, quando ele viu a vida dele ameaçada, é que ele teve uma conversa com Deus e disse: Deus de meu pai, se o Senhor for comigo e me abençoar, o Senhor será o meu Deus. Somente depois que Jacó sofreu e viu a vida dele ameaçada, é que ele aceitou a herança, mas a semente, a palavra, o testemunho estava lá. Você que viu a semana que nós lutamos pela família, você vai ver que Ruth, ela herdou de Noemi a herança. Por mais que ela não era filha de Noemi, ela era nora de Noemi.
ela havia perdido o marido. Noemi também havia perdido o marido, tá? Noemi perdeu o marido e os filhos, ficou com as duas noras. Uma não aceitou a herança e foi embora. A outra disse: não, eu sou parte da tua vida, eu sou parte da tua família. Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O que acontece é que as pessoas estão dentro da igreja e não estão absorvendo a herança que Deus tem dado, né? Estão absorvendo o compromisso com a religião, né? Um compromisso com a igreja. Engraçado que quando a gente fala de doutrinação, ninguém aprende. Quando a gente fala de heresia, todo mundo sabe. Meu amigo, quando você diz assim, cita o versículo da Bíblia, aí o louco abre a boca e diz assim: faça por ti que eu te ajudarei. Peça a mãe que o filho dá. Quando você diz assim: vem cá, o que é que você faz na igreja? Eu sou levita. O indivíduo não sabe nem o que significa a tribo de Levi, a herança de Levi. Eu sou levita. E mistura, confunde a condição de cantor e levita. Então as pessoas estão indo para a igreja, estão absorvendo coisas, é como Paulo disse a Timóteo, vão deixar de ouvir a verdade para ouvir ensinamento de homens. É como Paulo disse aos romanos, são pessoas que vão levar a prostituição e a heresia para dentro da igreja. Então mesmo a igreja pequena como a igreja em Esmina, mesmo a igreja pobre como a igreja em Esmina, havia um povo dentro da igreja fraudulento, dito por profeta, dito pastor, dito missionário, que pertencem à sinagoga de Satanás, não ao povo de Deus. Mas aí Deus tem um recado para o povo santo em Esmina. E esse recado é para você, você que está sofrendo. Você que está passando por tribulação. O Senhor diz assim, ó: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então você que está sofrendo, para de sentir pena de si mesmo, porque só sente pena de si mesmo, só fica lamentando, lastimando o sofrimento, a luta, quem tem medo de morrer, quem tem medo de lutar. E Deus não levantou um povo covarde, Deus não levantou um povo frouxo. Deus chamou você como um povo corajoso, como um povo vencedor. Então você que está sofrendo, levanta a cabeça, que se você não está em pecado diante de Deus, esse sofrimento tem data para acabar. Você não sabe, mas a Bíblia diz que você tem que estar disposto a ser fiel, mesmo a sacrifício da própria vida. Talvez você esteja reclamando porque na sua vida na igreja você não viveu a vida das prostituições, né? A vida de prostituições que alguns pastores aí estão amando se prostituírem e prostituir a igreja. Vamos seguindo o estudo das igrejas, que tem coisa interessante para a gente tratar, tá? Mas você se afastou disso, você se afastou da prostituição, você se afastou da amizade mundana. E a Bíblia diz: aquele que pensa que está achando sua vida vai perder, mas aquele que perde a sua vida, aquele que sacrifica tudo por minha causa, achará. Deus não está dizendo que o diabo vai ter poder contra a sua vida para te matar. Deus está dizendo a você que você tem que estar disposto a ser fiel, ainda que isso cause a sua morte. O problema é que alguns não estão dispostos a sacrificar nada por amor de Jesus. As pessoas sacrificam famílias, sacrificam saúde, sacrificam trabalho, sacrificam tudo por causa das drogas, dos vícios e da prostituição. Mas muitas vezes, quando você é convidado a sacrificar 1 hora de sono, diz que está cansado demais
para colocar a sua vida no altar de Deus. E aí o Senhor diz, ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E aí vem o vencedor. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, tá? Então, não pense você que você vai viver a sua vida perdendo na presença de Deus e que você vai ser salvo. Tem pessoas aí que têm a teoria que Deus é bom demais, né? É porque Deus é bom e abestalhado, na teoria de alguns. Na teoria de alguns, que Deus é tão bom que Ele vai salvar todo mundo, porque Ele ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E o amor de Deus, ele sempre está subjugado por sua justiça. O amor, ele é o dom supremo, mas Deus é justo. E se fosse diferente, não seria Deus. Lembra disso. Você só é vencedor quando você persevera até o final. Então você está sofrendo, sua vida está difícil, para de reclamar. Agradece a Deus pela sua luta, tá? Você foi trabalhar e você estava com medo, mas você foi trabalhar. Você resistiu ao medo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas coisas na sua vida você começou com medo e você venceu? Quantas coisas? A ver, você está aprendendo a dirigir e você tem medo de uma colisão, você tem medo de errar o tempo de marcha, você tem medo de assumir uma velocidade que você perca o controle do veículo. Tudo lhe assusta, tudo para você é um desastre em potencial, mas de repente você ainda assim insiste, porque você tem a necessidade de dirigir, você tem a necessidade de assumir o controle de sua vida. E chega uma hora que dirigir vira uma coisa tão normal, tão rotineira para você, que é na hora que você perde o medo que o acidente acontece. É ou não é verdade? Então, você muitas vezes vai trabalhar e você está assustado, o caminho é perigoso, você vai vigilante, vai prestando atenção, você antecipa o perigo, mas você faz todo dia aquele caminho. E quando você perde aquele medo, porque você tem uma falsa sensação de segurança, e aí não vigia mais, não presta mais atenção em nada, é aí que as coisas, elas acontecem. Então, o vencedor é aquele que persevera até o final. E quando é o final? Quando você morre ou quando Jesus voltar. Enquanto você tiver vida, é tempo de luta. Enquanto você tiver vida, não há descanso. Tá claro isso? Então, seja forte, resista, ainda que você faça parte de uma igreja pequena, ainda que você seja co-irmão de uma congregação com pouca força, se mantenha fiel a Deus. E se alguém dentro da igreja tem um pensamento contrário à fé cristã, se alguém dentro da igreja está disseminando uma visão paganista, né? Uma visão que leve você a desacreditar de Deus e seguir o caminho do mundo, se afasta dessa pessoa. Jesus disse, se tua mão te faz tropeçar, corta. Se algum canal, se algum pregador online está ensinando a você qualquer coisa diferente do que você está aprendendo nesse canal, se afasta para você não se complicar diante de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Talvez essas mensagens dessa 7ª semana sejam um pouquinho mais longa. Eu peço perdão a você, mas é necessário para a edificação da igreja. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai,
eu me reúno com o teu povo. Esse canal é um canal pequeno. Eu não sou alguém que tem poder financeiro, não sou alguém que tem força para influenciar. Mas eu tenho certeza que mais de uma, que mais de duas pessoas foram, são e serão abençoadas por esse canal, pelo Senhor através desse canal. Eu sei, meu Deus, que o Senhor já agiu na vida de pessoas enfermas, doentes. Eu sei que o Senhor tem agido na vida de pessoas perturbadas. Eu sei que o Senhor tem trazido a paz. Por isso, a minha oração hoje é dedicada pelos que lutam, por aqueles que têm lutado pelo casamento, por mais difícil que seja, por aqueles que têm lutado pela vida de seus filhos, por mais difícil que seja, por aqueles que têm lutado contra a doença dentro de casa, por mais difícil que seja. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que já deu testemunho através do WhatsApp, do comentário, do quanto o Senhor abençoou a vida deles, do quanto o Senhor abençoou a família deles, pessoas que tinham dificuldade, relutância para se alimentar e passou a se alimentar normalmente depois do jejum de Daniel. Pessoas, meu Deus, que nervosas, com problemas mentais, sem conseguir dormir, mas quando ouve, meu Deus, essa mensagem diária, é como o tanger da harpa de Davi. A presença do Senhor toma conta dessa casa e o mal não resiste ao poder desta oração, o poder de Deus contido nessa mensagem diária. Essa pessoa, meu Deus, que talvez tenha lutado para salvar o casamento, para não se afastar de seus filhos. Essa pessoa, meu Deus, que talvez pensou em suicídio. Espírito Santo, são pessoas que têm levado uma vida atribulada, sofrida, mas eu peço ao Senhor, seja o defensor dessas pessoas, seja o protetor da tua igreja, assim como o Senhor garantiu vitória para o povo de Esmina, um povo mal visto por ser pequeno, por ser pobre, um povo perseguido, maltratado, talvez assim que se sinta essa pessoa, que é pastor, que é obreiro, que é evangelista. Talvez é assim que se sinta essa pessoa que é frequentador de muitos anos da igreja, mas se sente, meu Deus, como se tivesse encurralado, como se nunca fosse parar de sofrer. Que seja hoje o dia da libertação, que seja hoje o dia da vitória do Senhor para essas pessoas que têm lutado, que têm consciência tranquila quanto à fé no Senhor, que têm consciência tranquila quanto à obediência na palavra de Deus. Restitui a fé, a esperança, restitui a força para a alma, para o corpo dessas pessoas que oram comigo, em nome de Jesus. Que a perturbação não resista o poder desta oração, que a doença, a enfermidade não resista ao poder desta oração, mas nesse momento, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno e determino que todo mal, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, parta em retirada da vida, dos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito Santo, aqueles que têm perseverado até o fim, que têm apresentado ao Senhor essa água, que têm bebido diariamente, que têm ungido o lugar da ferida, meu Deus,
Eu não vou dizer ao Senhor que eu peço por aqueles que têm confiado nos médicos, a esses eu peço misericórdia. Mas eu peço por aqueles que têm insistido em confiar no Senhor, quanto à fé, quanto à esperança, inclusive para separar essa água. Que essa água seja o santo remédio para a cura e libertação daqueles que usarem em nome de Jesus. Eu oro, eu clamo a Deus em favor da vida daqueles que têm ajudado, aqueles que têm aprendido e colocado em prática que a obediência do Senhor, a obediência ao Senhor, consiste também em ajudar a tua obra. Meu Deus, vem fortalecer a fé e a esperança. Aqueles, meu Deus, que não estão preocupados com a opinião externa, mas estão preocupados em praticar a fé. Vem, meu Deus, prosperar a obra das mãos dessa pessoa. Vem abençoar esse negócio. Eu declaro portas abertas. Eu declaro negócio próspero, vida abençoada em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.